Olá, alunos! Nesse vídeo a gente vai aprender o que é substantivo. Quando aparece uma frase, será que você sabe identificar quem é o substantivo da frase? O primeiro passo é esse, né? Se eu sei um pouco das classes das palavras, eu consigo identificar o substantivo. Eu também preciso saber quais são as classes das outras palavras. Olha só esse exemplo aí. O circo gigante chegou. Você saberia dizer qual é o substantivo dessa frase? Vamos analisar cada palavra da frase. Esse ele é o artigo. E olha a primeira dica. O artigo sempre vem antes do substantivo. Então, de cara, eu já dou a primeira dica para vocês, que depois desse vai vir o substantivo. Mas aprendendo um pouco mais sobre os artigos, nós temos os definidos e os indefinidos. Então, nessa tela a gente tem aí o a, o uma. Então, esses artigos sempre vêm antes do substantivo. Já identificamos, então, o artigo. Como eu já dei a dica, a gente já achou o substantivo dessa frase, que é circo. Eu já vou explicar nas próximas telas por que esse é o substantivo dessa frase. Continuando a observar a nossa frase, depois tem gigante. Gigante é o adjetivo e ele está se referindo ao circo, por isso que ele é o adjetivo. E a última palavra é chegou. E chegou vem do verbo chegar, então estamos vendo aqui um verbo. O que aconteceu com esse circo? O que ele fez? Ele chegou, é uma ação, então é um verbo. Então, olha só essa frase. A gente conseguiu encontrar as classes das palavras. O substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, dentre outros. Então, gente, é o nome das coisas. Tudo aquilo que eu posso colocar um nome é substantivo. E tem tanto substantivo concreto quanto substantivo abstrato. Então, eu posso colocar nome nas coisas que eu consigo tocar, que são palpáveis, e também posso colocar nome nas coisas que eu sinto, que eu imagino, também é um nome. Aprendendo o substantivo concreto, fica mais fácil de entender ainda o que é o substantivo. O substantivo concreto designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Então, exemplos de substantivo concreto: menina, homem, cachorro, mesa, suco, quadro. É quase que aquelas coisas que são palpáveis mesmo. Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Então, são nomes que a gente também dá para algumas coisas, só que são coisas que não são concretas. Por exemplo, são os sentimentos. A gente pode dar nome àquele sentimento que a gente está feliz, né? Que a gente está de bom humor, a gente põe o nome de alegria. É um nome de alguma coisa, só que não é uma coisa palpável, concreta, né? E é muito importante, ali naquele exemplo ali da bondade, que a gente tenha essa diferenciação de nome e verbo, porque assim, ó, a bondade é um nome. Por exemplo, assim, ajudar, a gente tá mostrando uma ação. Então, ajudar é verbo. Bondade é o nome da ação que a gente tem quando a gente ajuda uma pessoa, por exemplo. Agora nós vamos aprender a identificar esse substantivo e os tipos de substantivos também que nós podemos encontrar nas frases. Nessa tela eu mostro o que é substantivo simples e composto. No exemplo já fica bem fácil de entender que o substantivo simples é roupa e o composto é guarda-roupa, porque tem duas palavras, né? Tem o hífen no meio, então a gente
chama esse substantivo de substantivo composto. Dentro dos substantivos, nós temos essas duas categorias, substantivos primitivos e substantivos derivados. Para a gente entender o que é, vocês podem também estar dando um pause nessa tela que explica a diferença dos dois. Então, ao contrário dos substantivos primitivos, os substantivos derivados são termos que surgem de outras palavras primitivas. Isso acontece pelo processo chamado de derivação, em que há um acréscimo de sílabas ou letras. Você consegue diferenciar o primitivo do derivado nessa tela, fica bem fácil. O pianista é aquele substantivo que vem da palavra piano. Então, piano é o substantivo primitivo e pianista é o derivado. Olha a outra palavra, azulado, é derivado do substantivo azul. Agora, nessas telas, eu coloquei atividades para que vocês tentem fazer aí no caderno. Dê um pause no vídeo, copiem e façam no caderno para treinar. Então, nós temos ali atividades sobre substantivos concretos e abstratos e substantivos primitivos e derivados. Eu espero que vocês consigam visualizar no celular, senão acho que melhor ainda abrir no computador com uma tela maior, que facilita. Certo? Então, podem fazer, podem pedir ajuda para os pais para corrigir e deixar as dúvidas aqui nos comentários também, ou pedir a correção aqui nos comentários, tá? Então, bom estudo para vocês!